Olha, eu tenho uma confissão para fazer antes desse episódio necessariamente começar, mas já começando, que é o seguinte: eu nunca vi Entrevista com o Vampiro. Eita! Precisamos corrigir este erro. Não, calma. Já que foi corrigido, porque eu aproveitando tá que eu vou gravar, né? Que eu iria gravar, eu acabei assistindo. E, cara, eu vou ser bem sério com vocês, assim. Eu achei no início, assim, eu sentei pra assistir, beleza. Começou aqueles primeiros momentos, assim, da história do Lu e tal. Aí eu falei, poxa, o filme datou, né? Porque eu vejo um bando de ator galã que hoje em dia tá na faixa dos seus 89 anos. E todo mundo ali fazendo um papel de mocinho. Ok, eles eram mocinhos assim na época. Mas todo mundo fazendo aquele biquinho do tipo, eu sou galã de Hollywood, olha aqui, por favor, me notem, né, e tal. E aí voltou Crepúsculo tudo na minha cabeça. Eu falei, ih, cacete. Nossa, meu Deus do céu, esses caras fazendo biquinho pra tela vai ser... Cara, mas eu terminou o filme e sério, de verdade, cara, que filme apaixonante que é Entrevista com o Vampiro. Independente de tá datado ou não, que ele realmente, eu acho que esteticamente, estilo de filmagem, o ritmo, tá um pouquinho datado pra mim, mas cara, que filme legal, que personagens apaixonantes, assim. Eu gostei demais, assim. Vocês lembram da primeira vez que vocês assistiram o filme? O que vocês sentiram? Eu lembro. E também eu não assisti quando eu era mais nova. Foi um negócio engraçado que eu assisti já depois de mais velha. E é engraçado porque, tipo, eu vou falar uma heresia aqui gigantesca, ainda mais nesse programa. Uma heresia ainda maior do que a do Andrei. E Anne Rice nunca foi, tipo, minha coisa preferida de vampiros. Então, não sei se eu já assisti, tipo, meio braba, sabe? Tipo, já nos anos 2000 e tantos. E aí, tipo, realmente essa galera já não era, né, galã. Mas, apesar de não ser, tipo, meu universo de vampiros preferido e tal, eu gosto bastante do filme. É um filme, tipo, hoje eu acho ele um pouco mais lento do que na época que eu assisti. Então, tipo, eu assisto ele já um pouco mais dispersa. Porque, assim, depois que você assiste uma vez, não tem, tipo, tão grandes emoções, sabe? Não sei, eu nunca consegui me conectar tanto com esse filme do tipo, nossa, estou vendo isso daqui como se fosse pela primeira vez. Mas é um filme muito, assim, quando você tá no clima, ele é um filme muito gostoso de ser visto. Olha, eu me lembro de ter visto esse filme passar na TV aberta há alguns anos atrás, né? E foi uma coisa assim, tipo, era meio tardão, então falei assim, esse filme deve ter alguma coisa, porque tá passando tarde e tal. Mas o que mais me ligou a esse filme na primeira vez que eu assisti, foi a figura da Cláudia. Sim. Porque a Cláudia, ela é absolutamente putaça com a situação dela, né? Por motivos óbvios, né? Não vou entrar ainda, né? Pra não comer pauta. Mas a Cláudia é absolutamente putaça. E aí eu ficava pensando, eu como uma adolescente, ficava pensando assim, nossa, gente, realmente deve ser muito difícil estar no meio desses homens tudo bonito, não poder fazer nada, porque você é uma criança, você está preso num corpo de criança. Então eu me lembro que eu falei assim, nossa, gente, a vida dessa menina é um horror. E aí eu me lembro de conversar com amigos tal sobre isso, de dar risada muito com isso e falar, puta, tadinha da Cláudia. Então acho que foi a primeira coisa que me chamou bastante atenção nesse filme. Caraca, eu vou ser mais polêmica ainda, eu achava que era só na minha bolha, mas eu tô vendo que não. Eu comentei com o Andrei que eu achava que, pra mim, era super normal, todo mundo tinha lido Anne Rice. Porque eu li Anne Rice muito nova, na mesma época em que eu li muita coisa de Agatha Christie, porque eram os livros que a minha mãe lia. Então eu tive contato com os livros e com o filme muito cedo. Como nesta época a pequena Ira estava lá naquela vida de mato do interior, então quando eu assisti Entrevista com o Vampiro, quando eu vi a cena, quando eu vi aquilo, sabe, no visual na minha frente, foi tipo, nossa, eu estou vendo o vampiro, gente, isso é tão legal. Porque lá não tinha tantas coisas interessantes assim que me aproximassem desse universo. Nossa, eu posso realmente matar pessoas. Isso é permitido se eu for uma vampira. Ai, era tão bonitinho. E aí uma coisa que eu achei muito, muito estranho. Depois, né, eu vi Entrevista com o Vampiro várias vezes, esse filme. Eu gosto desse filme. Tenho minhas ressalvas com ele, mas eu gosto desse filme, até porque eu gosto dos vampiros de Anne Rice e gosto principalmente do Lestat nos livros de Anne Rice. Mas o que eu estranhei é que alguns dias pra cá eu comecei a procurar pessoas que eu achava que, tipo, conhecessem mais, que tinham lido e tinham assistido o filme, e na minha bolha não, a maioria das pessoas não tinham lido, quiçá assistido o filme. E aí eu fiquei, como assim?
a minha timeline não está correspondendo a isso. Isso foi uma surpresa. Porque Entrevista com o Vampiro completou seus 25 anos na semana passada, e hoje a gente vai fazer uma grande homenagem a essa escritora que tanto popularizou os vampiros, né? É claro que eles já eram populares, né? Os vampiros vêm e vão em ondas, mas acredito que no ciclo da década de 90, o filme, principalmente, como adaptação do livro Entrevista com o Vampiro, foi um importante protagonista nessa volta vampiresca e tal, que depois vai revoltar com o Crepúsculo, e isso é muito legal, porque é um filme bacana, então a gente vai comentar bastante sobre ele, sobre a mitologia vampírica de Anne Rice e tudo mais logo depois dos recadinhos, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora no momento de recadinhos do Mundo Freak Confidencial para você, meu querido ouvinte. Já próximo de encerrar o ano, a gente tem um anúncio mais do que especial. Dezembro agora, vamos iniciar aqui a tradição, que já foi iniciada no ano passado, na verdade, que é de transformar em dezembro no Aconteceu Comigo Especial. Que tal, hein, gente? Toda semana de dezembro, aconteceu comigo para fechar o ano com chave. Cara, eu tô muito empolgado porque a gente tá fazendo já umas gravações e a gente quer fazer um especialzão mesmo. A gente tá chamando convidados especiais para gravar com a gente. Então não serão aconteceu comigo tradicionais do tipo, só a galera, equipe. Não, a gente já tá trazendo pessoas de fora e, cara, tá divertidíssimo as nossas gravações, tá bom? Talvez elas soem um pouco diferentes do que a gente tá acostumado a fazer, mas estão ficando, na verdade, programas incríveis. No momento que eu tô gravando esse recadinho, a gente deve gravar hoje mais uma com um convidado pra lá de especial. Para você que gosta do nosso trabalho e que acha que 2020 a gente precisa entrar com tudo, você tem a opção de nos ajudar financeiramente, caso possa e caso queira. Você vai lá no apoia.se/confidencial e você tem lá diversas modalidades de apoio, metas e coisas bacanas que a gente tá aí pra entregar. A gente tá pensando em reformular pra coisas legais pra 2020. A gente deve fazer um anúncio geral no primeiro episódio de 2020. Mas lembrando que nós entraremos de férias, tá bom, gente? Nós teremos 4 Aconteceu Comigo agora em dezembro. Ou seja, vamos cobrir aí dezembro inteira. Você vai ficar até o final de ano. Mas a gente vai tirar uma folguinha em janeiro e daí voltar lá pro final do mês ou no início de fevereiro, tá bom? Só pra avisar pra vocês. Tudo isso porque a gente precisa desse descanso. A gente precisa justamente pra ligar os motores, porque, cara, vai ser do balacobaco as coisas que a gente tá aprontando, de uma maneira que vocês nem podem imaginar. E para não perdermos aqui a honra e a oportunidade, vamos falar de parceiros e coisas legais que eu acho que você deveria saber. Primeiramente, para você que curte tatuagem, ou que tá pensando em fazer, vai descobrir se vai curtir, eu vou fazer um recadinho especial pra um brother que é o Ian Benetelli, que ele é tatuador, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, não apenas no profissional, como também no pessoal. Eu não sei imitar o Faustão, desculpa, gente, mas o Ian, ele é um cara muito show de bola, ele mora em Juiz de Fora, então se você for de lá da região, você pode entrar em contato com ele, e da galera de São Paulo também, porque vez ou outra ele vem pra cá e ele agenda algumas sessões com vocês paulistanos ou pessoas que estão aqui morando em São Paulo, tá bom? Então eu vou deixar aqui o contatinho dele pra você dar uma avaliada e, obviamente, seu incrível portfólio. Sério, o Ian manja muito de tatuagem, principalmente essa coisa mais terror, mais horror. Cara, é muito do cacete. Se você gosta do Mundo Freak, gosta desses temas, pensa em algo legal, dá uma conversada com ele se você tá pensando em fazer uma tatuagem. É um cara, ele fez uma pra Ira, que olha, o Corvo da Ira, pra quem já viu pessoalmente, ela tem no braço, cara, o cara manda muito bem. O perfil no Instagram dele é @Ian, com 2 N's de navio, Benetelli.
e você pode acompanhar, mas caso você não anotou aí, se perdeu, você pode ir no post desse episódio e dar uma olhada nos trabalhos dele. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Fala inclusive que é ouvinte do Mundo Freak, acho que vocês vão trocar ideia, que ele também é muito fã. Bem, o segundo recadinho da noite é sobre a Pod Pesquisa 2019. Estamos encerrando o ano, mas a gente não pode deixar de tentar descobrir quem é você, nosso queridíssimo ouvinte, porque em 2020, todos os podcasts do mundo aqui do Brasil, olha aí que interessante, tá querendo descobrir quem é você. Isso mesmo. Isso serve pra quê, gente? Eu vou perder meu tempo dando meus dados e tal. Não, a gente não precisa de dados específicos. A gente quer entender mais ou menos como é que você, nosso queridíssimo ouvinte, funciona. Isso vai servir pra gente melhorar as estatísticas do mercado. Isso vai servir pra gente melhorar o que a gente precisa entregar mais pra vocês pro futuro. Todo mundo só tem a ganhar. Então vou deixar também no post desse episódio Pod Pesquisa 2019 aí para você. E terminando aqui um recadinho para você que curte financiamento coletivo, catarse, etc. E também curtas de horror. Obscura, olha que interessante. Obscura é um novo curta-metragem de horror da produtora Suco Excêntrico Filmes e promete trazer uma visão perversa dos bastidores da televisão brasileira dos anos 80. Essa galera da Suco Excêntrico, ela tá arrecadando dinheiro e é super baixo o que eles estão pedindo. Ainda é uma campanha flex, então não tem aquela parada de bater necessariamente a meta. Independente da grana, vai rolar, então é mais uma ajuda mesmo que você tá prestando com umas coisas legais que você pode ganhar aí no meio do caminho, beleza? E, cara, é um curta muito interessante. Tem uma préviazinha que eles colocam ali no vídeo, onde tá no Catarse lá em cima. E, cara, dá pra tirar uns arrepios dali, hein? Então, pra você que curte cinema nacional, que você curte horror, assim, principalmente de maneira independente, de maneira legal, sem amarras, cara, manda brasa, porque os caras aparentemente estão mandando super bem. Então, a sinopse, pra quem não sabe, Henrique é um fotógrafo paparazzi e seu último trabalho é expor fotos comprometedoras de uma importante figura política para a época. Ao tentar revelar as fotos, ele é surpreendido por duas pessoas de seu passado que o fazem passar por um inferno pessoal e autorrevelação. Ele tá aqui, não tá revelando tanto não, mas tem umas paradas sobrenaturais iradas, tem umas coisas muito doidas e, cara, sério, vê o vídeo, eu não vou falar mais nada, vê o vídeo que eu acho que vocês vão sentir a parada. Então, vou deixar no post desse episódio o link pro Catarse, vai lá. Então é isso, bora falar sobre vampiridade, vampirescas, porque agora estou sentindo algo no pescoço, alguma noite aconteceu, talvez eu esteja com sede. Vamos descobrir o que aconteceu comigo agora no Mundo Freak. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje estou aqui com essa galera, essas meninas, mulheres, vampiras ou não, que estão aqui todas maquiadas com a cara branca, e eu vou fazer uma crítica com relação à maquiagem, não desse filme, mas de um outro filme que é a continuação desse. Se chama Anos 2000 isso, Anos 2000. Pra me ajudar temos aqui a nossa queridíssima Ira Croft. Oi, já cheguei atravessando. Tudo bom, gente? Tudo bom, ouvinte? E temos aqui ela também, nossa queridíssima Juliana Ponzilacqua. Se eu fosse você, eu ficava esperto. 3 mulheres juntas falando sobre vampiro. Parece umas figuras aí que a gente conhece de outras histórias, hein? Olha aí, rapaz. Mas eu vou falar que assistindo esse filme, eu descobri o que aconteceria se a Cláudia crescesse e morasse comigo. Pra me ajudar, antes das pessoas perceberem o que eu acabei de falar, temos aqui a nossa queridíssima Capirogesca. Olá a todos! Olha aí, então é isso. Olá a todos. Olá a todos. É isso aí, porque vampiros, eles são diretos e objetivos. Exatamente. É isso mesmo. Na verdade, né, Jéssica? Eu nem precisaria falar. Vocês deveriam só me obedecer, não é? Eu deveria ter colocado só um olá. Olha aí, E fiquem com isso. Eu já imaginei Capirogesca com uma taça de vinho na mão, assim, agitando o vinho, falando olá. Tipo aquele vídeo que tem do... Como é que ele chama? Puta merda, esqueci. Esqueci o nome dele. Mas enfim, é um cara do black metal também, que ele balança assim a taça e ele fala... Vocês fiquem com essa imagem de Ju na cabeça, por favor, porque a realidade é que eu tô aqui bebendo minha garrafinha d'água, me hidratando muitíssimo nessa noite, tá? Com meu pijama de unicórnio, né? Exatamente. Então eu já vou começar com treta já.
porque a Ju falou sobre black metal, o que me lembrou um pedido de desculpas, que não é exatamente um pedido de desculpas, porque isso sequer aconteceu. Em dado momento do eterno Mundo Free Confidencial, a gente gravou um episódio sobre vampiros, lá longínquos tempos. Esse episódio nunca veio ao ar, porque no final da gravação, o Rafael, o cara que eu seguro aqui os processos, ele falou: Andrei, eu acho que a gente foi longe demais, e eu concordei com aquele episódio sobre vampiro. E aí tava naquele auge de Crepúsculo e tal, e provavelmente o ouvinte que maratonou e tal, ele provavelmente viu aquelas opiniões super, né, masculinas, e ai meu Deus, Crepúsculo, olha esse lixo, como é que as pessoas e tal. E depois de um tempo, eu passei a perceber que esse tipo de opinião é uma opinião muito problemática no meu ponto de vista, porque as pessoas têm muito pouca paciência com histórias que são voltadas pra adolescentes, né? E ainda mais quando são adolescentes do público feminino, né? Então, quer dizer, na minha adolescência, ou coisa de criança, ou de juventude, sei lá, as pessoas gostam de Cavaleiros do Zodíaco, aí é tudo certo, né? Aí, Crepúsculo, as adolescentes não podem gostar, né? Então, tá liberado, se você é aí juvenil, é adolescente, você tá liberado gostar de Cavaleiro do Zodíaco, de Crepúsculo, de black metal, essas coisas aí de adolescente. Fiquem à vontade, tá tudo certo. E, assistindo esse filme, eu tive uma ligeira impressão que é uma discussão que sempre volta aí à tona. E assim, eu não sei se eu senti isso e tal, eu queria que vocês discutissem, afinal de contas estão aqui com mulheres. Vampiros, eles são voltados pro gênero feminino? Existe um apelo maior pro gênero feminino do que pro masculino? O que vocês acham? Dandan. Eu acho que depende. Eu acho que os da Anne Rice, até certo ponto... E eu acho muito engraçado uma coisa, que o pessoal... Principalmente, tipo, quando surgiu o Crepúsculo e tal, muitos homens, principalmente, tipo, colocavam os vampiros da Anne Rice num pedestal, né? E, tipo, pra mim, o Louis e Lestat e etc, Armand, gente, o Armand, sabe? Pra mim, aquilo ali tem um grande potencial de apelo para o feminino. Então, eu não sei, eu acho que os da Anne Rice são, tipo, um pouco fora da curva, talvez, principalmente em Entrevista com o Vampiro. Acho que tem um apelo um pouco mais voltado, talvez, pra atenção feminina, até certo ponto. O Drácula do Coppola também, eu acho que um pouco, mas não necessariamente todos, eu acho. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu vou me arrepender depois, pode soar meio polêmica. Pode ser polêmica, Ira, tá tudo bem. Eu tava conversando com o Andrei, aí eu falei pra ele, eu falei assim, cara, é muito difícil eu explicar de forma ocidental. Não tô tentando ser babaca, viu, gente? Mas, ó, vocês vão entender o que eu quero dizer quando eu chegar lá. A Anne Rice, ela sempre se preocupou para que as pessoas não confundissem ou para que elas não repaginassem os vampiros dos seus livros, e muito menos em uma Entrevista com o Vampiro, em que as pessoas rotulassem como casal gay. E que isso não quer dizer que não aconteça. Pensando por esse lado, eu vejo a obra da Anne Rice muito próxima de um yaoi. Não quer dizer que ele é uma obra exclusivamente para mulheres, mas ele trata de relações que acabam agradando mais mulheres. Isso se vê em vários momentos, como a relação deles vai muito além de uma tensão sexual. Mistura-se com paternalismo, mistura-se com aquela coisa do fraterno, com solidão e tal. Então eu vejo dessa forma, como mais próximo do yaoi. Não acho que seja uma obra para mulheres, mas ele é um livro que ele também empodera mulheres. Vou acrescentar aqui já o que as minhas duas colegas maravilhosas disseram. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro e que é importante falar é que os vampiros da Anne Rice, eles meio que tão fora da curva, assim, eles dão uma escorregada, digamos assim, porque ela não retrata eles apenas como, fanfarrões, estamos fazendo tudo aqui à noite, a gente bebe, a gente come, a gente pega o sangue de quem a gente quer e a gente trepa e zaz. Mas tem isso também, né? Tem isso também, mas se vocês forem observar as figuras, né, do Louis, do Lestat, eles são, não é blasé, mas eles são tristes, eles carregam uma tristeza. Na realidade, o que eu interpreto é muito um cansaço nos ombros, tipo, caralho, a gente tá aqui já há muito tempo. Aquele vampiro milenar, né? Não é já mais tanto, não faz mais, não diverte tanto mais fazer, então por isso que a gente não sai toda a noite fazendo isso, porque isso
isso pra gente, a gente já transcendeu esse negócio de ser bebê pra caralho e, quer dizer, não beber, né? Mas, porque não come, mas assim, mas sair... algo eles bebiam, né? Exatamente, né? Isso, eles carregam um pesão, assim, nos ombros, eu acho. Sim. E existia, pelo menos na minha época de adolescência, eu não sei quanto a vocês, por favor, digam pra mim se vocês também percebiam isso, que é esse lance de vocês falarem, né? Poxa, isso é muito mais masculino ou mais feminino? Existia, pelo menos pra galera que jogava RPG, sempre uma aproximação do tipo, o vampiro, ele é aquele cara que é refinado, que é estudado, ele se veste bem, então por isso que ele chama mais atenção feminina, entre aspas, porque não só por, eu acho ele muito gato, mas também por se identificar com essa figura, muitas aspas, e os meninos iam muito mais numa coisa tipo, eu curto o lore do lobisomem, porque o lobisomem, ele é selvagem, ele pode fazer o que ele quiser, e ele é um brutamontes. Então, eu lembro que e lembrando, eu fui adolescente há muitos anos atrás, gente, eu não sou nova, entendeu? Então, assim, não tinha essa discussão de gênero, a gente cresceu num mundo inóspito, sabe? Então, assim, eu acho que tinha uma ligação dos meninos um pouco mais com o lobisomem do que com o vampiro, porque era esse lance de ser muito, de tipo, eu sou muito brucutu e é isso aí. Na minha mesa adolescente também era mais ou menos isso. Mas é um negócio engraçado que a Anne Rice fez, porque se você pega, tipo, os vampiros antes da Anne Rice, principalmente o Drácula, né, que foi aí o grande divisor de águas da literatura de vampiro, assim dizendo, ele era muito mais escrachado, etc. E o que a Anne Rice fez foi, desde o começo do Lewis, inclusive, assim que ele se transformou, ele já era um cara, tipo, putz, pra quê? O que eu tô fazendo aqui? Tipo, ele era muito mais existencial, ele tinha uma coisa muito mais, não voltada pra selvageria, mas muito mais voltada pro existencialismo, e isso é muito legal, se você parar pra pensar que o vampiro, ele é essa figura, tipo, ele tá ali pra viver de tudo, sabe? Ele tá tomando a vida de outra pessoa, ele tá usando a energia de outra pessoa pra seguir em frente, porque se ele não fizer isso, ele morre. Então, tipo, é uma questão muito legal que ela trouxe pros vampiros, assim, que, tipo, realmente, tipo, mudou muita coisa dentro da literatura de vampiros, o que a Anne Rice fez. Ela trouxe uma diferença muito grande do que estava sendo produzido. A Anne Rice foi equivalente aos zumbis correndo lá do 27 dias, 28 dias. Sim, ela trouxe realmente uma virada ali de coisa, sabe? Tanto que a gente teve depois Amantes Eternos, com a Tilda Swinton e o Tom. Nossa, maravilhoso. Ave Maria. Então, sabe? Tipo, eu acho que seria muito difícil ter esse tipo de vampiro se a gente continuasse ficando na narrativa do vampiro selvagem, sabe? É porque assim, houve realmente essa conversão, assim, né? O Drácula, ele se apresenta como um cara elegante e tal, mais ou menos como um predador se apresentaria antes, sei lá, tipo, olha, não faço nada, vem aqui, eu atraio a presa, né? Eu tenho essas coisas pra atrair, mas eu sou um monstro, né? Sim, ele sempre foi um monstro. O Drácula, ele nunca é colocado como, sei lá, se alguém tem, sei lá, fetiche no Drácula, às vezes a pessoa pode até ter, né? Mas não é como, por exemplo, aqui, que você tem uma relação de... não são monstros, eles são pessoas que foram transformadas em monstros. E por essa perspectiva, você tem todo esse conflito moral que o Lestat já não tem mais, porque ele é bem mais antigo, é o que dá a entender. E o Lewis, ele é um cara que ele acabou de ser transformado e tal, e enfim, as memórias dele de quando humanos já existiam ainda, né? Tudo, na verdade, né? Deu um swap ali, o coração não batia mais, o sangue não era mais quente e ele precisava agora beber sangue. Ele não teve uma transformação completamente monstruosa, né? Não é um lobisomem per se, né? Ele sente o impulso, mas ele ainda mantém o cérebro humano, assim, né? E aí, é isso que eu acho que é o interessante desses personagens, né? Porque se você fosse, beleza, eu sou o Drácula e eu vou tá dando uma entrevista e mostrando o meu lado, eu acho que seria muito mais desinteressante num ponto de vista de que história eu tô pretendo contar, né? Sei lá, pode até sair uma história divertida, mas é um personagem sem conflito, né? É um personagem que, sei lá, beleza, você pode tentar desenvolver alguma coisa lá de ele teria se apaixonado de fato pela mina, ou não, e tal, e isso poderia ir contra a natureza dele, você poderia até ir por esse lado, assim, mas eu acredito que essa jogada foi genial, né? Você colocar o vampiro, e eu acho que, inclusive, isso dialoga muito com o Zeitgeist, né? A época era muito propícia a você ter esses protagonistas muito
sad boys, vamos colocar assim, né? Que é o cara, eu vou te matar, mas eu vou te matar, eu vou dar aquela choradinha com canto de olho, assim. Ai, meu Deus, não queria estar te matando. Vai escorrer uma lágrima aqui e pingar na minha mão quando eu estiver falando de Cláudia. Exato. E é interessante também porque os próprios vampiros da Anne Rice, ele também tem um desenvolvimento e um amadurecimento conforme os anos da vida dela como escritora. Porque em entrevista com o vampiro, o Lestat, ele é um personagem, o Lestat e o Louis, né? Todos eles têm essa solidão de vampiros milenares, de muitos antigos, de estarem sofrendo, mas a relação do Lestat com o Louis é muito mais próxima, né? Como protagonista, é muito mais profunda sobre isso. Já quando chega na Hora das Bruxas, que é uma outra série dela, que é dos anos 90, bem à frente, o próprio Lestat, ele já passou por essa fase triste e ele não é mais apegado, ele não tem mais esse vampiro conceitual que está aqui na Terra há muito tempo, estou sofrendo. Ele já não é mais esse vampiro, ele já é um vampiro que aceitou, sabe? Ele começa a ter uma outra frieza, não a frieza do monstro, mas aquela frieza pós-solidão, que ele percebe que, já que eu estou aqui mesmo, então só vou observar esses meros mortais aqui nesta Terra. No Entrevista com o Vampiro, ele já é um pouco assim, né? Ele é o cara que, pela experiência, né, de martelo, não, é isso aí, entendi minha natureza, é isso aí que tem que ser, então é isso. E o filme todo mostra ele tentando martelar o Luigi que ele precisa aceitar a sua própria natureza e seguir em frente, né? E isso é muito interessante, né? Que não é um filme fatalista, né? O Lestat, o objetivo ali não é a moral da história no final, não é tipo, a natureza dele é essa e agora ele vai ter que fazer isso. Não, ele segue lutando contra isso e, enfim, sem falar do final do filme, mas não parece ter uma quebra com relação a isso, né? Ele é o cara que ele aceita um pouco melhor, né? Provavelmente ele aceitou algumas coisas que ele precisa fazer, mas ainda assim ainda tem aquele peso todo nos ombros, tá, porra, minha vida é uma merda. Tanto que no final do filme, cara, que piada maravilhosa o final do filme, com o jornalista indo embora e tocando a fita no rádio do carro, e o Lestat aparece e fala, você escutou isso? Pois é, eu escutei isso durante muitos anos da minha vida. Eu adoro essa parte. É maravilhoso essa piada, assim, cara. E tem bem esse climão mesmo. O que eu achei interessante é que, assim, o filme ele foi sendo construído, e bem ou mal, eu vi muita coisa e li muita coisa de vampiro até então, né? Então, pra mim, eu tentei respeitar o filme como, beleza, isso aqui criou ou trabalhou conceitos de uma certa forma que influenciaram muito das coisas que eu vi ou assisti até aqui. Então, não dá pra eu tentar enxergar nisso como uma grande originalidade. Então, eu tentei não me basear muito nisso na hora de julgar ou na hora de consumir o filme. Eu tentei entender ele como um produto de sua época, né? E aí, uma coisa que eu achei muito interessante é que no início é aquela coisa, beleza, virei um vampiro, né? Dentro da mitologia da série de livros, né? Pelo que dá a entender, os vampiros existem na ficção, né? Não é aquele tipo de coisa do tipo, nos filmes de zumbi, não tem filmes de zumbi pros filmes de zumbi. Aqui tem o Drácula, né? Então o Luiz pergunta, pô, e alho? E crucifixo? E a estaca? Aí ele fala, nada a ver. Só que eu achei isso meio ridículo porque ele fala, putz, nada a ver isso, que coisa ridícula. Aí daqui a pouco ele fala, não, mas e o caixão não, o caixão é sério. E tipo, tu fica, como assim? Tipo, é o que menos seria necessário dentro de um vampiro da realidade. Mas tem toda a razão, tipo, estamos falando de mitos, né, gente? Mas enfim, sempre foi intrigante essa coisa, por que tem que dormir no caixão, né? O que vocês acham dessa mitologia do vampiro, assim? Vocês hoje, com a cabeça de hoje, assim, vocês mudariam alguma coisa? Vocês acham alguma coisa esquisita? Vocês gostam totalmente? Como é que é pra vocês essa coisa, por exemplo, do que isso é muito baseado? Cada filme, cada universo de vampiro vai ter uma coisa diferente. Aqui, os vampiros, pra você transformar um outro cara em vampiro, ele precisa beber o sangue do vampiro que acabou de atacar ele, pelo que deu a entender, né? Isso pra vocês agrada? O que vocês acham? É que a mitologia do vampiro, ela é tão extensa, ela é tão comprida, que tanta coisa já mudou, sabe? E o vampiro, ele começou com uma coisa completamente diferente do que a gente vê hoje, né? Então, é muito... Eu particularmente, né, depois de tanta coisa que passou por aí, eu acho muito legal quando um autor, um diretor, sei lá, ele tem essa capacidade de ver o que já foi feito e acrescentar ou tirar alguns elementos, sabe? Tipo, isso demonstra que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, porque não dá pra você pegar uma criatura de séculos de vida e não ter nenhuma regra, sabe? E essas regras, elas são importantes pra ir criando essa mitologia. Então, quando um autor, por exemplo, Anne Rice fez, ou até a
Stephenie Meyer fez. Pega uma regra e ou mantém, ou subverte, ou troca, ou, sei lá, joga tudo fora e faz do zero, mostra que ela tem um domínio do que ela tá fazendo. Por pior que tenha ficado o resultado, ela pelo menos tá tentando, tipo, sair de um lugar comum. Porque se você pega a primeira história de vampiro feita no Ocidente, romanticamente, né, da literatura, que é o do Polidori, o vampiro, ele era um cara doido da cabeça. Tipo, o Lord Ruthven, ele é completamente alucinado das ideias. Ele só quer vingança, ele só quer, tipo, fazer bagunça por aí. E durante o século XIX isso mudou tanto. E aí, tipo, veio o século XX pautado no Drácula, e chega a Anne Rice nos anos 70 e faz um negócio tão legal, sabe? Tipo, uma coisa tão existencial, tão questionadora. O livro do Entrevista com o Vampiro tem muita questão, tipo, humana mesmo, sabe? Tipo, por mais que sejam vampiros, tem muitas coisas humanas ali que é questionado. Então, eu particularmente acho muito divertido quando uma autora, ou um diretor, ou qualquer outra pessoa que esteja produzindo esse tipo de trabalho, consiga fazer uma coisa dessa. Olha, pra mim seria complicado me conectar a figura do vampiro se não fosse a Anne Rice. Eu acho que pra mim a Anne Rice foi uma divisão de águas mesmo. Porque como vocês já citaram anteriormente, hoje o meu filme preferido de vampiros é o Only Lovers Left Alive, que eu esqueci como é que é em português, desculpa. É o Amantes Eternos. Amantes Eternos, obrigada, Jéssica. Que é um filme que, assim, pra mim, ele traduz direitinho, na minha concepção, na minha visão de vida, o que um vampiro sentiria por viver tanto tempo. E tem um diálogo, né, entre eles, que eu acho que é muito maravilhoso, né, que fala assim, nossa, os homens fizeram coisas tão maravilhosas, eles erigiram, né, tipo, grandes monumentos e foi tudo tão maravilhoso. Os homens realizaram tantas coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo eles destruíram também muitas coisas maravilhosas e isso me deixa muito triste. Então você imagina, tipo, você testemunhar grandes feitos da humanidade e, cara, você não vai embora, cara, você vai ficar aí vendo tudo isso acontecer, tendo cada vez mais dificuldade para se alimentar, né? Não vou falar muito, pois senão tô trocando de filme, tô trocando a pauta. Mas assim, eu acho que, pra mim, ela vendeu muito melhor a figura do vampiro. Eu gosto muito dos vampiros dela e, né, por consequência, o que veio depois nesse lance do... O sad boy mesmo, mas assim, pelo menos a galera do Amantes Eternos, eles são muito tristes e com muitos motivos, na real. E eles explicam os porquês e eu acho que faz total sentido. Deus não dá asa pra cobra mesmo, né? Eu também adoro Amantes Eternos, mas ao mesmo tempo que eu adoro, eu fico olhando assim, nossa, é por isso que eu seria Dorian Gray, porque eu ia ser, nossa, eu ia travar tudo. Nossa! Capotar o Corsa. Mas como o Andrei perguntou e porque eu acabei abrindo o assunto do negócio do caixão, uma das coisas que a Jéssica falou e, tipo, é muito verdade, assim, da Anne Rice, de como ela deu uma, entre aspas, assim, atualizada na mitologia, né? Quando nós falamos sobre produção de conteúdo com mitologia, cada um sempre vai ter uma roupagem, uma nova visão, uma nova experiência e tal. A da Anne Rice é muito claro essa escrita dela, tanto as referências que ela tem da vida dela, a homenagem que ela tem da filha dela, que a gente vai falar daqui a pouco, dessa personagem que eu acho magnífico, como ela trabalhou tanto no livro quanto no filme, quanto ela representa muito da Anne Rice ali. Eu acho que essa atualização que ela fez de mostrar os vampiros de forma, entre aspas, humana, porque eles foram pessoas humanas, e ainda assim colocando o monstro, porque eles não ficaram bonzinhos, eles são sedutores, mas eles são monstros. Eles nos veem como gado, nós somos comida. Então não dá pra dizer que eles são tão fofes assim. Eu acho que mesmo o Luiz dando essa entrevista e quebrando esses paradigmas, sabe? Ah, não precisa ser estaca, não precisa de alho. Mesmo ele quebrando essa mitologia, ainda assim ela apresenta uma continuidade, que é o fato da forma de se transformar em vampiros, da forma de ter que se beber o sangue um do outro, porque senão vai morrer, dessa unidade entre eles, porque mesmo eles sendo solitários, sendo sozinhos, quando eles encontram outros
outros deles, outros da mesma espécie, existe uma regra de convivência. Então, ao mesmo tempo que ela tem essa nova atualização, ela também mantém alguns paradigmas do mito. Eu acho que até numa entrevista com o vampiro, é algo que é mencionado, mas não é muito desenvolvido no filme. Eu não sei se isso é assim também no livro. Que chega a mencionar, né, que os vampiros, eles têm um problema sério, e ao que me deu a entender, eu posso ter entendido errado, é por isso que eles buscam se reproduzir no filme, né? Porque eles estão tentando entender o novo Zeitgeist, né? O novo espírito do tempo, da época que eles estão vivendo, porque eles estão sempre desencaixados. No True Blood, é desenvolvido algo bem parecido com isso, e fala que esse é um dos motivos da morte dos vampiros. Muitos deles são imortais, podem viver pra sempre, só que eles acabam morrendo porque eles não aguentam mais viver tanto tempo, e já, depois de séculos, milênios, eles se tornam tão desencaixados no tempo em que eles estão vivendo, que eles entram como se fosse numa fase meio de depressão mesmo, e acabam de certa forma se suicidando. É o que acontece, inclusive, o destino de um dos mais antigos ali que tem, que é um cara que, tipo assim, o cara é vampiro há tanto tempo que ele já é quase humano, assim, tipo, de empatia, de perceber o quão aquilo não faz mais sentido pra ele, e ele acaba se matando, né? Aqui, no Entrevista com o Vampiro, não tem muito por esse lado, mas ainda assim existe um pouco dessa inconformidade com o tempo em que eles vivem. Isso fica subentendido com Lestat, mas isso fica bem claro com Armand, né? Que é o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do ator. É, o Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras, assim. Que eles têm uma aproximação com os novos vampiros que é meio como se, por osmose, eles passassem a aceitar um pouco mais o tempo que eles estão vivendo. Então não é tipo assim, vive 2000 anos e é isso aí tudo certo, é a mesma coisa. E eu acho isso um aspecto tão interessante. Obviamente, né? Transforma essas criaturas sobrenaturais monstruosas humaniza isso, né? Mas eu ainda acho muito interessante. Agora, tem uma crítica com relação ao filme. Porque em dado momento do filme, logo no começo do filme, o Lestat pega um rato e bebe o sangue dele em cima de uma mesa com um pano branco e não respinga nada do sangue do rato, mano. É impressionante. Andrei, milênios, anos fazendo isso. Imagine a prática. O cara podia dar uma bicuda, fazer uma embaixadinha, jogar o rato, pegar na boca e não ia derramar uma gota. Não, mas fiquei muito... Porque o bonecão lá que eles usaram do rato ficou em cima da mesa. E não ficou, tipo, só manipulando. Não, tipo, então sugou tudo, né? Vamos pegar aqui o exemplo da Ju, que a Ju seria esse vampiro. A Ju, virginiana nata, como ouvinte aqui do Mundo Freak sabe, que tem a casa dela um brinco, tudo extremamente no lugar. Imagine a Ju, 1000 anos sendo vampira. Você acha que ela não vai estar pegando o rato e fazendo malabarismo e não vai pingar uma gota? São muitos anos de experiência. Eu sou obrigada a concordar com a Ira, gente. Eu acho que aquilo ali foi extremamente experiência mesmo. Olha aí, ó, tá vendo? Vamos falar então do personagem motor do filme, né? Porque você tem esses dois sad boy aí que não podem sair de cima, meu Deus, eu não me aceito, o outro, tem que se aceitar sim. Aí o cara tem a brilhante ideia de criar uma vampirinha, né? Que é a Cláudia, né? Que uma criança lá que a mãe morreu de peste, da praga, né? E a menina é amaldiçoada, de certa forma. Todos eles são, meio que são, né? Só que ela um pouco a mais porque ela é uma criança, né? E ela fica criança pra sempre, né? Em teoria, se você foi mordido ali, você não vai se desenvolver como uma pessoa normal. Você ficou meio que preso no tempo como se fosse um quadro, né? Aí fazendo uma alusão também aí ao Dorian Gray. E cara, sério, mano, que personagem interessantíssima, cara. A atriz mandou super bem lá, do Homem-Aranha lá, a Kristen Dunst, né? Cara, que criança... Sabe aquelas crianças... Inclusive, tem aquela maldição de Hollywood, né? Que criança boa, atriz ou ator, não dura muito em Hollywood, né? Ela meio não cresce, né? Porque não cresce, fica presa ao personagem infantil, né? Mas cara, que atuação... Eu tenho certeza que qualquer outra criança ali ia ser chata pra caralho, que vontade de dar uma bicuda nessa criança. Mas não, é uma personagem que entrega uma personagem, mas você acredita que aquela pirralha, ela tem os anos que passam nas costas dela. Você vê que ela nunca deixa de ter a mentalidade de uma criança, mas é como se fosse a mentalidade de uma criança que tá cansada e que viveu durante muito tempo. Então ela tem pensamentos muito simples, ela é muito direta, muito objetiva, muito mimada, né? É a grande crítica do filme. E ela é o grande motor da história, que ela é merdeira também por causa disso, né?
Ela é aquela que ataca e não pensa muito nas consequências e tal. E no momento da... Enfim, gente, spoiler aí, se você não assistiu o filme, pelo amor de Deus, né? Vai assistir, pausa agora e vai lá assistir. Mas no momento em que ela morre, eu senti um peso eu realmente senti pena, assim... Não pela personagem em si, mas como um material ali de roteiro. Eu falei, cara, que coisa brilhante, que pena que eu não vou mais poder ver essa personagem de novo, né? Que acabou ali. Vocês gostam, assim, como é que é pra vocês aí que assistiram mesmo antes de mim, assim? O pessoal gosta da Cláudia dessa forma? Porque eu fiquei admirado, assim. Cara, eu quero ser bem sincera aqui e dizer que eu não tenho paciência pra Cláudia. Desculpa, gente. eu com o diálogo, eu com o meu monólogo apaixonado pela personagem. O Andrei super apaixonado e eu só, galera, foi mal. A Capirogética com um balde, né? Tipo, jogando na minha cara. Não, eu entendo de verdade tudo que você pontuou e etc. Mas eu não me importo. Não é isso. Mas não sei, sabe? Tipo, eu fui assistir... Eu acho que eu li o livro antes de ter assistido o filme. E eu olhei assim e falei, putz, caramba, meu Deus do céu, essa criança, pelo amor de Deus. E... Não, gente, eu não tenho muita paciência pra ela. Assim como eu também não tenho muita paciência pro Lestat. E assim, eu aguento o Louis porque eu gosto dele, mas eu tenho muita vontade de chacoalhar todos eles, sabe? Tipo, todos eles. Falar, galera, acorda pra vida, filha da mãe. Galera, vamos lá, sabe? Por favor, reage, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, vamos sair dessa. É o White People Vampire Problems, né, cara? Eles todos ali, né? Ai, que maravilhoso! Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é tão verdade. Sim, gente, é isso. Andrei, obrigada, é exatamente isso. E aí eu não tenho muita paciência pra nenhum deles. E pra Cláudia eu tenho, tipo, acho que um pouco menos ainda. Então, a minha vontade mesmo é, tipo, amiga, sabe? Você não vai crescer, então não tem muito o que fazer. Aproveita. Anjo. Sabe? Você não vai ter que pagar conta, você vai poder ficar aí, sabe? Brinca com as suas bonecas, velho. Não vai ter muito o que você fazer da vida, então segue o baile. Não tem muito o que fazer, mesmo. E ela fica naquela, e eu, nem, Cláudia, por favor. Eu também, eu li o livro antes de ver o filme, e isso faz muitos anos, então eu até falei pra Andrei, nas minhas memórias, eu não me lembro mais qual que é o filme, qual que é o livro, até porque ele foi muito bem adaptado. Quando eu li, e eu era muito nova, eu devia ter uns 12 anos, eu achava, gente, eu estava naquela idade que eu me achava maior que as crianças, então eu já me achava mais velha, mais sabe tudo, e ao mesmo tempo eu não era porra nenhuma, porque eu tinha 12 anos. Então quando eu li e vi o jeito da Flávia e conhecia outras crianças com esse mesmo temperamento na escola, eu odiava, porque eu também achava elas o mais chatas. Aí, gostei dos livros, gostei do filme, gosto dela, assim, no filme, eu gosto de como ela interpreta, eu gosto como ela é chata, eu gosto como a atriz conseguiu ser chata, porque sim, é aquela menina que você olha, só riquinha, chata, rica. É isso que eu penso dela. Mas depois, quando a gente gravou o programa .G60 sobre a Anne Rice, e aí eu conheci um pouquinho mais da história da autora, eu conheci os livros, mas eu não conhecia tanto sobre ela. Assim, as tragédias que aconteceram nas suas vidas, o seu motivador para os livros, os personagens, a relação que ela tem com os personagens. E foi muito legal descobrir que a Cláudia é uma homenagem à filha dela, que morreu quando criança. E ela quis eternizar, fazer uma homenagem à filha. Nossa, que legal. Eternizando ela num livro como vampira, justamente para ela ser eterna. E aí eu achei mais legal ainda ela ser chata, porque eu pensei, pô, realmente uma mãe iria querer que o seu filho fosse eterno, mesmo o filho não tendo mais saco pra vida. Então, da mesma forma que é engraçado eu olhar e imaginar a Ju e o Eric, que nem o casal dos amantes eternos, eu também consigo ver essa discussão, eu consigo me ver sendo a Cláudia brigando com a minha mãe, tipo, reclamando, que porra você me fez ficar aqui pra sempre? Tá sentindo mal agora, Jéssica? Agora quero ver aí, ó. Fala mal da criança agora. Fala mal. Não quer dizer que a história da Cláudia passou a ser emocionante. Não, ela é uma personagem pra ser chata. Na verdade, toda a história relacionada à mãe... Tá vendo, Andrei? Tá vendo? Isso que a escritora fez é bonito, mas é pra ser chato. Tipo, uma criança eterna. Eu acho que enquanto a gente tem, por um lado, os vampiros adultos que já viveram tudo, muitas vezes estão de saco cheio, a Cláudia
é a impossibilidade disso. É a impossibilidade de você ser um adulto real. Já fiz de um tudo, como diz o outro. Já fiz de um tudo nessa vida. Ela tá presa numa imortalidade onde ela não vai fazer muita coisa. Isso mesmo que você está pensando, ouvinte. Ela não vai fazer isso. Não. E aí, o que vai acontecer? Porque existe, inclusive, isso no filme. Ela vai pra cima da galera e a galera fala: ei, você é uma criança, rapaz. E ela fica puta, porque ela não é uma criança, né? E então, a Cláudia é uma prisão na impossibilidade das coisas. Que bonito isso, Gil. Por isso que a Cláudia é chata, por isso que a Cláudia, ela tá doida, ela está abanando o vestido e ela não pode, e ela não pode realizar isso, porque as pessoas falam, e isso é uma coisa recorrente no filme, inclusive, também. Imagina, você saia daqui que você é uma criança, e ela fica puta, ela fala: eu não sou criança, eu não quero fazer coisas de criança, eu não quero ser tratada como criança, eu não quero usar vestidinhos de criança. Não quero ser vestida como uma boneca por você, Lestat. Exato, entendeu? Pegue essas bonecas e tire elas daqui. Enfia no cu! Enfia no cu, muito mesmo. Ela é movida na força do ódio, a menina. Não, sim, eu concordo com tudo isso, gente, mesmo. Mas eu realmente tenho vontade de chacoalhar todos esses personagens, todos eles. Eu não tenho menos nenhum, é todos. Você tem todo o direito. E ó, digo mais, se a obra fosse ruim, você não teria raiva deles. É verdade. Você só leria e falasse assim: gente sem graça, como eu lia uns outros vampiros aí uma vez, e aí eu falei: Nossa, olha, professora que tem o dom da palavra é isso, né? Olha isso. O argumento, sabe? A argumentação. A pessoa chega com argumento, com didática. E aí, Jéssica, eu estou vendo a cena, ela te manipulando assim, e você... A Ju é a única pessoa que faria eu gostar do Lestat, inclusive. Se a Ju pegar... A Ju vai falando, daqui a pouco tá com a mão na tua bunda e tu não tá nem percebendo. É isso aí mesmo. Se a Ju pegar e falar: Jéssica, você gosta do Lestat sim, por isso eu vou falar: eu gosto, realmente. É o canto da sereia do inferno, tá ligado? Exato. Quem sabe, agora que vocês falaram que eu tenho esse poder na mão, eu vou usá-lo. Putz, serei super manipulado agora. Agora já era. Mas uma coisa que é muito interessante, porque assim, é como a Ira falou, né? Tem muito essa coisa yaoi, que pra quem ficou muito perdido assim no termo, assim, é meio que um gênero no Japão, que é um gênero que tem, não necessariamente é homoerótico, mas deixa entender que tem ali e é voltado pro público feminino, assim. Então não necessariamente vai ter alguma coisa, não é pornografia necessariamente não, tá, gente? Mas assim, você tem essa tensão sexual entre os personagens que assim, é bem clara assim. Se é uma pessoa que acha que não, me perdoe, mas no meu ponto de vista está completamente equivocado. É uma tensão de relacionamento. Nem sempre um relacionamento tem que ter uma sexualidade envolvida, mas existe uma conexão de relacionamento. Eles têm uma relação abusiva entre eles, os dois personagens. Sim, claro, óbvio. Não quer dizer que seja diretamente sexual. É isso. Existe uma relação entre eles, uma relação emocional, uma relação de abuso, mas não quer dizer que seja sexual. Não. Em momentos parecem fraterno, em momentos parece paterno, e a maioria das vezes tem essa tensão homoafetiva entre eles. Não assumido, mas existe. Não, eu não tô falando que há um momento em que isso acontece, apesar que na minha cabeça, obviamente, acontece, e obviamente ali, pra mim, é casal. O tempo todo, né, estava acontecendo. Não, total, naquela ali é um casal e tal, mas existe essa tensão, né? Existe toda essa coisa de eles falam sempre um grudadinho no outro e tem muitos toques e tal, e tem aquela coisa de não vou falar aqui no seu ouvidinho, eu vou passar uma boquinha pertinho da outra. Que assim, né, tá todo mundo assistindo abanando o vestido também, né, junto com a Cláudia. Mas, assim, o filme não deixa claro, obviamente, que o vampiro pode ter uma relação sexual. Porque no fundo, a gente sabe que o fato deles atacarem e beberem o sangue é meio que a analogia do sexo pra eles. Tem muito essa coisa da alimentação, que é o primeiro sentido que vem, mas você tem também aquela coisa da sedução, então é meio que o orgasmo deles é na hora de beber o sangue. Tem várias obras que retratam isso, né? Que são seres, na real, assexuados e usam a alimentação deles
eles como meio que um fator aí do prazer deles, né? Mas aqui no filme não tem cenas de sexo e não parece ter um interesse, assim. Tem beijos e tal, principalmente no momento da sedução ali, que eles estão pegando as mulheres e tal, mas não ficou claro pra mim se os vampiros nesse universo transam, porque claramente eles não comem, eles não se alimentam de coisas humanas, né? Assim como várias outras mitologias. E é aí que quando surgiu essa coisa da Cláudia, eu fiquei na dúvida, porque olha que é muito controverso, principalmente pros dias de hoje, né? Você vai pegar uma personagem que é uma criança, obviamente dentro do filme ela tem anos de existência, né? Só que ela tá ali presa naquela questão toda. E tem aquela questão, né? Ela sente inveja, né? De mulheres adultas, né? Tem um momento que ela fica olhando uma mulher pelada trocando de roupa e fala, nossa, eu queria ter esse corpo. Claramente ela tava ali querendo ser algo que ela nunca vai ter, né? Mas pra vocês, assim, ficou tão claro assim que era uma questão sexual pra ela, porque tem aquela coisa do... Quando o Luz pra ele tem a relação paterna com aquela criança. Isso fica bem claro, sempre, né? Mas o Armand, em dado momento, ele fala, cara, a relação de vocês, ela é a tua amante. E o Luz fica puto, mas meio que eu acho que que ele não discorda muito ali daquela questão. Como é que ficou isso, esse imbróglio aí pra vocês, assim? Porque hoje em dia, eu acho que, não sei se pegaria mal, se não seria feito, porque você tem, sei lá, Luz, uma pedofilia e tal, esse tipo de coisa. Hoje em dia, o mundo, ele é muito mais... Hoje o mundo é muito mais agressivo e muito menos inocente, né? Do que essa questão da paixão, do sexo, até como aquela coisa da paixão e do amor, né? Como resultado disso. Como é que isso é pra vocês? O que vocês acharam? Pergunta simples, né? Eu não quero começar a responder essa não, gente. Pode começar vocês. Eu nem sei o que responder ainda, deixa eu pensar. A Ju não respondeu, mas ela citou um pouco disso. O que você acha, Ju? Eu acho que a Cláudia tá presa nas impossibilidades. Eu acho que não é só sexual. Porque ela sendo uma criança e estando presa no corpo de uma criança, aqueles outros vampiros que estão ao redor dela, que a transformaram, enfim, parará, tendem a tratá-la como uma filha pra sempre. E isso não é o que se espera de um vampiro. Porra, como é que são os vampiros lá? Por mais que eles estejam sad boy, que nem fala o Andrei, né? O que se espera de um vampiro? É o cara que toma as decisões, é o cara que chega junto, é o cara que é muito culto, que é muito trabalhar, que vai e faz o que quer. Que obtém a liberdade máxima. Esse filme fala muito que ser um vampiro é você ter liberdade de fazer o que você não tinha antes como humano, né? Exatamente. E ela nunca vai ter. Ela está presa numa eternidade onde ela nunca vai conseguir chegar ao ápice do que é ser um vampiro. Então eu acho que vai muito além do sexual. Eu acho que o filme, principalmente, explora muito sexual porque, né, filme cheio de galã, anos 90, né, estamos falando disso. Mas no livro você percebe que é pra tudo. Ela está presa a poucas possibilidades pra tudo e por isso que ela é tão revoltada, por isso que ela é tão chata. Pois é, eu também vejo dessa mesma forma que a Ju tá falando. É claro que o Louis tem essa paternidade com ela, e o Lestat também, ele também manifesta isso em palavras, né, que existe esse sentimento deles paterno. O do Louis, eu acho que porque ele não conseguiu se desvincular da sua essência humana, ele é muito forte a humanização dele, sabe? Não só pelo jeito triste, o jeito triste eu acho que é mais do vampiro, mas as inspirações, as necessidades dele, o fato dele se sacrificar, deixar de tomar sangue por causa de dó das pessoas, porque não quer se alimentar dessa forma. Então ele é muito preso ao humano ainda, então por isso que tem esse lado paterno mais forte. Eu acho que por ela estar impossibilitada, como a Ju falou, eu acho que ela não sabe quais são esses outros sentimentos, porque ela não foi uma pessoa adulta. Exatamente por ela ter sido transformada em criança, uma vampira criança, ela ainda assim, até aí biologicamente, ela viveu como uma criança, e as experiências que ela teve sendo vampira com eles também foi fazendo um papel de uma criança. Então, por mais que tenha essa tensão de relacionamento entre os dois, como o Armand citou, como se fossem amantes, mas não que sejam exatamente amantes, eu acho que nem ela sabe o que é isso, é uma confusão, sabe? Uma hora é meio pai, é meio parceiro, eu acho ele lindo, eu gostaria de sair com ele, mas eu sou uma criança, não sou uma mulher. Então, eu acho que existe essa confusão ali. Bom, gente, eu acho que a Ira e a Ju já disseram tudo. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Eu fico por aqui. Chata. Cláudia, não você. A Cláudia é mesmo.
Bem, gente, aí você tem as outras obras, né? A gente termina aí com a entrevista do Lestat e ela desenvolve um pouco mais o universo. Eu, por curiosidade, fui ver aquele filme lá do Rainha dos Condenados, né? Que, do que eu sei do universo, eu sei que o filme é muito diferente do livro Rainha dos Condenados e que muitos dos fãs criticaram demais a adaptação. E assim, realmente, né? O filme ele é muito ruim. Não tem nenhum ator de ponta, de expressividade. O Lestat é trocado por um adolescente muito esquisito. E a maquiagem é horror... Meu Deus do céu, a maquiagem... Eles trocaram aquela maquiagem super maneira do Entrevista com o Vampiro pra os vampiros se tornar o Fred Mercury prateado, cara. É coisa horrorosa. Desculpa, mas é que as tuas referências hoje estão 10 de 10, Andrei. Eu amo a Gil Renda, é maravilhoso. É demais. Mano, olha, eu vou falar que só tem uma coisa boa daquele filme, que é a trilha sonora. Porque tinha a Laia, porra, que era a mina que hoje seria, sei lá, mano, hoje ela seria a Beyoncé, se ela não seria mais do que a Beyoncé. Nossa, Eu ia comentar sobre ela agora. E é ela que faz a Rainha dos Condenados, não é? Também no filme? é ela sim. A Caixa. Então, e aí, eu acho, cara, que pra mim, porque eu sinto muito falta dela, eu acho que ela foi uma... Pra quem não sabe, a Laia era uma cantora de R&B, que na época chamava R&B, e tipo, cara, se ela tivesse viva hoje, ela seria tão grande quanto a Beyoncé. Eu acho que isso a galera há de concordar. Ela era muito boa, ela teve uma ascensão muito foda, e ela tem uns discos muito bons. Se você não conhece plataformas de streaming aí, tem alguns discos dela, e ela morreu muito nova. Ela morreu num acidente de avião, não foi isso? Foi, isso mesmo. Eu assisti esse filme, inclusive, por causa dela. E na época ela tava, tipo, muito bombada. Topzera. E tem música dela na trilha sonora. Eu adoro a trilha sonora desse filme, mas o filme realmente é sofrível, não dá pra defender. Eu amo o filme. Tá tudo trocado aqui hoje, vocês perceberam, né? Vocês perceberam, ouvintes. Eu não vou dizer que eu me assusto. Não, eu concordo que ele é muito ruim, gente. Ele é um péssimo filme mesmo, mas eu adoro. Tipo, pra deixar assim, passando, eu só olho assim e falo, putz, que péssimo filme. Mas fazer o quê, né? É esperado de mim, tanto que a Ira nem se assusta mais. Não. Tô acostumada já com esse tipo de coisa, gente. Com esses julgamentos, né? Nem ligo mais. Mas então, assim, no universo que gera muito interesse, né? Porque quando o Luis, ele se torna vampiro, ele tem muitas dúvidas sobre as coisas, né? Eles falam, né? Your kind, né? A espécie deles, né? O que eles podem fazer, qual o propósito de existência. Tudo bem que as perguntas eram sempre voltadas a isso, né? O propósito de sua existência e tal, né? Como se humanos, por exemplo, tivessem. Mas ele sempre foi muito curioso e o Lestat, ele nunca respondeu. Num misto de, não sei, não me importo, ou não preciso te dizer. E gera muitas dúvidas, né? Da onde que os vampiros surgiram, né? Quais são as suas limitações, né? E a gente vai descobrindo um básico no próprio Entrevista com o Vampiro mesmo, por exemplo. A gente não sabe o que mata o vampiro, mas a gente sabe que vampiros morrem em dado momento, né? Até a questão da luz do sol lá, que acaba matando a Cláudia, né? Naquele esquema lá que fizeram. Mas aqui começa a desdobrar um pouco essa questão, né? Sobre vampiros na antiguidade, né? Que seria essa rainha dos condenados, seria uma rainha, né? Sei lá, africana, que, enfim, governou, foi tratada como uma deusa e sugou tanto que cansou, né? Que virou pedra, né? Mais ou menos assim. E tem todo aquele desenvolvimento. Inclusive, foi uma das minhas críticas com relação a isso, porque eu realmente assisti um filme depois do outro, assim. Obviamente, né? A atuação é bem pior e tal. O estilo, o conceito tá todo errado, mal construído ali. Mas pra mim, aquele Lestat ali, ele não é o Lestat que me venderam no filme do Entrevista com o Vampiro. O Lestat apareceu pra mim, no Entrevista, como um personagem que sabia só um pouco mais que o Luz, mas que não era assim tão antigo. No próximo filme parece que é muito mais que ele tem de conhecimento, que é muito mais antigo. Eu fiquei um pouco confuso com relação a isso. O filme não constrói uma ponte muito bem entre os dois projetos, assim. Como é que é nessas outras obras a mitologia? Vocês chegaram a se aprofundar nisso? Eu li um pouco. Eu li o começo do livro do Lestat e eu lembro que ele dormiu por uma época e voltou como astro do rock. Basicamente isso que aconteceu. Tipo, eu acho que na Entrevista com o Vampiro ele esconde muito bem o que ele sabia e o que ele sentia, principalmente. E aí, tipo, esse período que ele fica adormecido e retorna em Lestat depois, que é... Como que é o nome daquele livro, pelo amor de Deus? O Vampiro Lestat, eu acho. É o Vampiro Lestat, porque tem uma Entrevista com o Vampiro, né? Depois tem o Vampiro Lestat e tem o Rainha dos Condenados. Isso, é no Vampiro Lestat que fala um pouco melhor dessa
período dele de dormência, daí ele volta como grande astro do rock. Eu ainda fico muito doida pensando em como isso aconteceu. Eu realmente não faço ideia, nem ela faz, eu acho. Mas eu sei que ele voltou e aí acontece tudo de Rainha dos Condenados. Eu acho que pularam um pouco essa construção dele mesmo e deixaram só pro livro. Eu não sei porque resolveram adaptar a Rainha dos Condenados. Não faz sentido pra mim. Tipo, acho que teria feito muito mais sentido ou Vampiro Lestat, ou Pandora, ou Armand, talvez. Mas eu acho que o Lestat, ele esconde muito bem o que ele sabe. Eu acho que ele sabe de muita coisa, ele só não quer gastar o tempo dele explicando pro Luis, por exemplo. Uhum. Vocês chegaram a ler algumas outras obras posteriores também? Porque tem uma aqui que é muito polêmica, que eu lembro que na época que eu escrevia pra site de notícia, eu peguei que foi aquela lance lá dos aliens de Atlântida, né? Vocês chegaram a ver isso? Não, mas eu estou para ler. Eu não li estes, eles são novos. Eu também não li. Mas eu li a série Bruxas Mayfair. Como é que é? Então, é uma série diferente, não é de vampiros, é focada em família de bruxas mesmo. É um drama milenar também entre famílias. E tem o Lestat. O Lestat, ele já tá tão, assim, muito mais anos desenvolvido. Ele tá com uma outra pegada mais, tipo, aceitei. Mas ele não é uma pessoa que tem muitas manifestações. Tanto em Entrevista com o Vampiro, quanto até a Rainha dos Condenados, o Lestat é uma presença forte, muito ativa, tem muita ação. O cara que fez alguma coisa, morde, rasga, sou um cantor. Na série das bruxas, ele é como se fosse uma presença espiritual. Ele não virou um espírito, tá, gente? Tô fazendo só um comparativo. Ele aparece na história sem ações. Então, as ações acontecem entre as mulheres, entre as mulheres de algumas famílias interligadas, só que ele está sempre presente na obra. Em alguns detalhes, em algumas lembranças. É um outro Lestat, ele tá mais... Que termo que eu posso utilizar, gente? Maduro, por assim dizer, sabe? É uma boa série também. Já essa, o dos Reinos de Atlântida, é novo, é de 2017. E depois tem um outro, o Príncipe Lestat, de 2018, um outro livro novo dela também. O Príncipe Lestat e os Reinos de Atlântida, né? E lembrando que, assim, no meio da carreira dela, que assim, desde nova, ela começou a escrever terror, mais ligada ao terror, e aí depois ela foi pros vampiros, aí ela tem uma mudança na vida particular dela, onde ela deixa de escrever sobre vampiros e ela tem uma época de religiosidade muito intensa, que ela mudou completamente a vida dela. Aí depois ela saiu dessa religiosidade, voltou a ser a Anne Rice, que escreve sobre vampiros, porém eu não conheço essas obras novas, sabe? Eu acho que passou bastante água debaixo dessa ponte e eu acho que tem coisa diferente. Não, assim, eu só tô citando porque, obviamente, não li o livro, né? Citando bem por cima. Foi o que acabou ficando na curiosidade maluca da série, né? Que o livro retrata que os vampiros têm origem num reino de Atlântida, de antepassados e tal, e foi uma espécie criada por alienígenas. E tu fica, o quê? Quer dizer, o que tá acontecendo aqui, pessoal? Eu tô extremamente curiosa pra ler esse livro. Ele tá na minha lista. Então, às vezes acontece até de uma forma que você vá lá, vai que mas quando tu coloca dessa forma, é muito esquisito, né, cara? Eu vou confessar que eu tentei ler o livro da era cristã dela e desisti no meio, gente. Isso é... Jura? Você tentou? Porque eles são completamente diferentes. Sim. Conta um pouquinho. Pô, tem aquele que eu não lembro o nome dele. Eu não sei se é Cristo Senhor, Jesus Senhor. Eles são totalmente... Chama, tipo, A Saída do Egito. É alguma coisa do Saída do Egito. Gente... São muito religiosos. Não deu. Assim, todo o meu respeito com a história e tudo mais. Mas assim, quando você lê muitos livros de um mesmo autor, meio que você fica esperando, sabe? E aí eu li aquilo, não era que o livro fosse ruim, mas eu não vi Anne Rice. Tipo, pra mim não tinha Anne Rice ali. Daí eu desisti. Falei, mano, não vou ficar lendo isso aqui. Esse tema não me é de interesse se não for escrito por alguém que eu gosto muito. E como eu não a via naquele livro, eu não a enxergava, aí eu falei, vou desistir. E acabei desistindo do livro, assim. Eu comentei com o Andrei, eu fiz a mesma relação. Eu falei, tá ligado, Tim Maia? Então, mesma parada. Não sei, eu não curti muito, não. Sim. Bem, então é isso, gente. Foi muito bom, cara. É uma oportunidade incrível eu estar gravando o Mundo Freak, porque eu sinto a necessidade de falar sobre coisas legais e não necessariamente são coisas que eu vi, mas que são coisas que é de muito
de muita estima pra galera, né? Então, assisti recentemente muitos filmes clássicos. Entrevista com o Vampiro é um deles, que provavelmente eu não assistiria em outra oportunidade. E foi muito bom, cara. Eu fico muito feliz que eu tenha essa oportunidade graças a esse podcast aqui. Gostaria de agradecer muitíssimo a nossa queridíssima Ira Croft, a nossa queridíssima Ju, a nossa queridíssima Capirogesca. Capirogesca, você tem algum projeto? Você quer fazer um jabá, um beijo pra papai, pra mamãe, pro periquito, papagaio? Eu vou mandar um beijo pra minha mãe, que ela sempre ouve os podcasts e ela fica falando que eu não mando beijo pra ela, então beijo, mãe. E o único jabá que eu faço aí, gente, me segue aí no Twitter, Capirogesca, e segue o Mundo Freak, maravilhoso, amo vocês. E é isso. Beijo, mãe. Beijo, mãe da Jéssica. Beijo, mãe da Jéssica. Mua! Agora fica aí a dúvida, será que a mãe da Jéssica teria a mesma opinião da Cláudia? Como é que foi a criação dessa pequena capirogesca? Provavelmente ela também queria me chacoalhar, gente. A minha mãe é a pessoa que mais quer me chacoalhar na vida. Inclusive depois de velha, né? Sim. Então eu gostaria de agradecer a você que ficou até aqui nesse momento maravilhoso de encerramento e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás, porque a janela está aberta e o sol está nascendo. Eu vou falar um termo, Murilo, se eu me arrepender desse termo, depois você corta. Eu falei, é um filme muito que você sente o cheiro de no filme todo, né, cara? Que é um filme que tem a tensão sexual. É o quê? É o quê? Cheiro do quê? Eu falei pro Andrei não usar esse termo. É o quê? Não, mas pera, eu não entendi. Gente, eu nunca ouvi esse termo. Por favor, me explica. Não vou explicar. Me explica. Desculpa. mundofreak.com.br